Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o Deus eterno. Ele é um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por isso nós vamos continuar nossa série de mensagens no livro de Isaías, capítulo 1, versos 1 a 20, as vindas de Cristo em juízo no Velho Testamento. As vindas de Cristo em juízo no Velho Testamento. Nós vamos para a parte 14 de nossa série de mensagens. E nós vamos para o livro de Isaías, capítulo 1, verso 1 ao 20. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que serias ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda cabeça está enferma e todo coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. Eu estou ouvindo um retorno da minha voz. Alguém está ouvindo também? Não? Tá. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada, numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem cordeiros, nem bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requeriu isso das vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e as convocações das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, e já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim,
se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Até aí. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto do profeta Isaías. No primeiro verso, nós lemos assim, ó: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Sempre que você for ler o livro de um profeta, preste atenção no primeiro verso do livro, porque este verso vai te dizer o contexto em que aquelas profecias foram dadas. Aqui as profecias foram dadas nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Aonde que você pode ler sobre a época desses reis, os dias desses reis, você pode ler lá nos livros de Segunda Reis. Nos livros de Reis, Segunda Reis, por exemplo, Segunda Reis, capítulo 14, você tem a história de Uzias. Segunda Reis, capítulo 15, a história de Jotão. Segunda Reis, capítulo 16, a história de Acás. E Segunda Reis, capítulo 18, 19 e 20, é a história de Ezequias. E por que é importante conhecer a história no contexto original? Para você entender a profecia. A profecia não foi dada no vácuo, a profecia foi dada em um momento específico. E aí quando a gente entende o momento, a gente vai entender por que aqueles assuntos estão sendo tratados. Então, por exemplo, essa profecia jamais poderia ser dada na primeira metade do reino de Salomão. Jamais poderia ser dada essa profecia, porque na maior parte dos 40 anos do reinado de Salomão, exceto no final, o povo não era assim. Eles eram obedientes, fiéis e santos a Deus. Era um povo santo, fiel, tinha muita justiça. Então, as coisas que estão aqui sendo descritas não são verdades em todas as épocas, em todos os lugares. Todas as profecias são assim. Você tem que entender por que o profeta está dizendo aquilo naquele momento, naquelas circunstâncias. E sempre no início do livro, o profeta diz a época para que você se contextualize. Então, sempre que você lê os profetas, é bom você voltar no livro dos reis para você lembrar daquela época e ver o que estava acontecendo naquele momento. Ok? Então, continuando, a partir do verso 2, você tem o início da profecia propriamente dita. Tem o início da profecia propriamente dita. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tua terra. Por que ele fala aos céus e ele fala à terra? Se vocês observarem no verso 2 até o 4, no verso 2 até o 4, ele vai começar na sua reclamação contra os pecados do povo. Mas tem algo específico nessa reclamação que é parecido com algo que nós vimos na semana passada. Aqui, quando Deus vai reclamar do povo de Israel, ele não vai reclamar simplesmente pelo mero fato de serem pecadores. Embora Deus também, em outras passagens, fala dos pecadores de forma geral. Mas tem uma coisa específica aqui sobre esses pecadores aqui, que não é verdade sobre todos os homens. Qual era? É que Israel era uma nação pactuada com Deus. Israel era uma nação, era um povo, eram pessoas que tinham uma aliança com Deus, em contraste com outros tipos de ímpios que não tinham aliança com Deus. Então, os israelitas, eles eram circuncidados. Os israelitas, eles participavam dos ritos e das cerimônias ordenados por Deus. Então, eles eram violadores de uma aliança que eles tinham com Deus. Eles tinham pactuado, feito uma aliança com Deus, eles eram violadores. Ou seja, os israelitas não eram simplesmente como se fossem aquele cara que adora Iemanjá e ele nunca pisou numa igreja e nunca falou que ele segue Jesus. Israel não era assim. Israel era como os crentes batizados hoje. Ó. Nós somos batizados quando você foi batizado, independentemente de quando você foi batizado, seja na infância, seja na adolescência, seja adulto, você fez uma aliança com Deus. E se você não guardar essa aliança, se você viver como um mundano, você não é simplesmente mais um ímpio.
Você é um ímpio quebrador da aliança. Faz diferença? Faz. É pior. É pior não ter conhecido o caminho do que tendo conhecido profanar o pacto que você fez. Então, é melhor ser um ímpio que nunca foi batizado, nunca pisou numa igreja, do que ser um ímpio que foi batizado, que jurou, que falou, que fez, aconteceu, e depois age, joga tudo no lixo para agir como se aquilo não fosse verdade. E aí, as comparações que o profeta vai dizer, que ele vai usar, é para enfatizar isso, quando ele diz no verso 2, ó, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O que é essa comparação aí de criei filhos? É para dizer, ó, esse povo aqui que está se rebelando contra mim é como se fosse, não é um desconhecido, não é um desconhecido que eu não sei quem é. É o meu filho, porque fazia parte da aliança, é Israel. É o batizado, é o circuncidado, é o que toma a ceia do Senhor, que é esse rebelde aqui. Não estou falando de alguém estranho, eu estou falando dos meus filhos, é como o filho que eu criei e agora não quer saber do pai. Está rebelde contra mim. Então veja que a comparação aqui é para enfatizar isso, que eles são violadores da aliança. São violadores da aliança. A mesma comparação do verso 3, ó, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Veja que ele diz, o meu povo. Ele nunca chama, por exemplo, alguém que era lá da Babilônia e adorava Moloque ou algum deus babilônico. Ele não diz, o meu povo. Isso aqui é uma comparação de alguém que tinha feito uma aliança com ele. Então, com isso, nós aprendemos que o nosso batismo, ele é uma marca que nunca pode ser apagada. Né? É igual, não existe pessoa casada, ela volta no mesmo status de solteiro. O casado, ele se torna um divorciado, porque alguma coisa aconteceu na vida dele, uma aliança que teve, que ele é divorciado. Mas aquela aliança anterior fez parte da vida dele e, por algum motivo, foi quebrada aquela aliança. Foi quebrada por alguém. Então, a mesma coisa com o Senhor. Se você foi batizado, você não tem como se desbatizar. Ou você guarda a aliança, ou você é um quebrador da aliança e vai para o inferno como um quebrador da aliança por ter sido pior do que um boi e um jumento. Já se sentiu burro? Tá aí, ó. Você é um jumento, verso 3. Ó, até o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Deus está falando. Ou seja, até os bichos, eles conhecem o dono. Como é que tem esse povo aqui que diz ser o povo do Senhor, mas eles não me conhecem? Eles não sabem quem eu sou. E aí, dos versos... essa é a ênfase no dos versos 2, 3 e 4. Criei filhos. Então, é o povo transgredindo a aliança. No verso 5 até o 8... é Deus chamando o povo para a atenção para a condição do povo. Porque o rebelde, o apóstata, ele está todo arrebentado, mas ele não consegue enxergar. A pior tipo de cegueira é a cegueira que você faz de conta que não está cego e age como se está tudo bem. Sabe aquelas pessoas assim, que elas têm um problema, mas elas não aceitam reconhecer que tem aquele problema, aí elas vivem fazendo de conta que aquele problema não existe, como se todo mundo estivesse vendo, né? Então, você vai ler alguma coisa, tem que botar assim, ó. Você bota assim. Não, meu olho é bom, minha vista é boa. Tá tudo bem, eu enxergo, só porque tá meio escuro aqui. Tem o Luizão e você tá achando que ninguém tá vendo que você é cegueta, né? A gente faz isso com pecado. A gente... tá todo mundo vendo que você, verso 6, desde a planta do pé até a cabeça, não tem coisa sã aí. E você acha que ninguém está vendo, né? Acha que ninguém está vendo, né? Como é que você está? Eu estou super tranquilo. A pessoa... E fica insistindo como se não tivesse óbvio que você está indo. Cara, fala logo que você está nervoso, porque a gente vai te ajudar. Aí você não fala, não pode ser ajudado. É isso que Deus está falando. Verso 5. Por que serias ainda castigados
Por que que vocês não estão vendo que vocês estão sendo castigados? O castigo vem, as pessoas não enxergam. Ficam dando uma explicação como se tivesse tudo normal. É o grande problema do ser humano. A pessoa está sendo castigado. Aí você vai perguntar, o que está acontecendo aí na sua vida? Está tão esquisito. Aí tem uma explicação toda mirabolante, dá uma volta, dá cambalhota, para não dizer que está sendo castigado. Deus está falando aqui, não, vocês não estão entendendo que vocês estão sendo castigados. Ele vai falar basicamente, olha ao redor, olha para si mesmo, desde a planta dos pés, verso 6, até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres não exprimidas. Vocês estão completamente destruídos e não enxergam. Verso 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram em sua presença. Esses estranhos aí são estrangeiros, ele está descrevendo uma guerra, um cenário de guerra, né? Uma invasão de estrangeiros. Aí quando ele fala abrasadas pelo fogo, é a guerra ali, tacando fogo, é o cenário de guerra. Ele está dizendo, vocês não estão vendo que essa guerra, essa destruição é fruto dos castigos de Deus, essa devastação. E no Brasil, isso acontece também, essa falta de percepção. Porque muitos lugares no Brasil, você vai andar num lugar, é tudo devastado, tudo destruído, cheio de lixo. Aí aparece um gênio para tocar fogo no lixo, como se aquilo ali não fosse... Aí você está dentro da sua casa, começa a entrar fumaça, uma destruição danada, aí alguém liga alguma música dos infernos e fica até 3 da manhã. As pessoas vivem no meio disso e não passa pela cabeça. Peraí, essa devastação aqui por causa de quê? Então é isso que o profeta está falando. Você não está vendo que está tudo devastado, destruído? Você vai numas cidades aí, ó, do Brasil, que parece estar num cenário pós-guerra. Acabou de ter uma guerra aqui, bombardearam o lugar, e por isso está tudo destruído. Ah, não, foi a gente que construiu a casa assim. Mas por que essa destruição toda? Violência, roubalheira, falta de moral, de bom senso. A pessoa fica até... o lugar, as pessoas constroem o lugar que elas estão. O lugar construído, eu tenho certeza, qualquer pessoa que eu for na casa aqui, vai ser uma casa toda cheia de florzinha, arrumadinha, bonitinha, porque vocês são pessoas abençoadas. Agora, a gente anda nas ruas e está tudo devastado, o que diz sobre aquelas pessoas? Então é isso que o profeta está dizendo aqui, uma escala maior, né? Vocês não estão vendo o ambiente que vocês estão? Por que está essa destruição toda? Por que está toda essa devastação? Vocês não estão vendo que é fruto das ações de vocês? Vocês estão construindo um lugar assim. E aí, continuando, dos versos 9 ao 10... Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei de nosso Deus, ó povo de Gomorra. Então aí, vocês estão vendo que o povo de Israel, ele está sendo chamado pelo nome de Sodoma e Gomorra. Ele está sendo chamado de Sodoma e Gomorra. Aí você tem que se perguntar por quê? Porque Sodoma e Gomorra não existia mais. Então veja que aí, vocês vão ver que Deus, ele chama pelo nome, não no sentido literal. Não no sentido literal, mas porque os pecados parecidos. Então no sentido espiritual. Então havia uma semelhança dos pecados de Sodoma e Gomorra com os pecados de Israel naquela época. E a gente já aprendeu aqui na igreja, quando a gente pregou, inclusive o primeiro sermão dessa série aqui foi sobre Sodoma e Gomorra. E eu mostrei que os pecados de Sodoma e Gomorra incluíam
pecados sexuais, mas não era só isso. Não era só isso. Tinha outros pecados Sodoma e Gomorra, e a gente vai ver esses outros pecados nesse texto aqui. Então, quando ele diz, não nos tivesse deixado algum remanescente, no verso 9, por quê? Porque Sodoma e Gomorra foi destruído completamente. Foi destruído completamente. Israel não. Você vê que até hoje tem judeu. Né? Até hoje tem judeus espalhados pelo mundo. Tem algum sodomita hoje no mundo? Espiritualmente tem. Literalmente não tem mais Sodoma e Gomorra, ninguém daquele povo. Então Deus está dizendo, porque eu sou misericordioso, eu já deveria ter destruído vocês igual Sodoma e Gomorra, mas não. Eu deixei um remanescente, ou seja, uma minoria de Israel. Tinha um povo de Israel lá que era fiel. Remanescente é isso. É uma minoria que se preservou fiel. Então, nem toda a nação de Israel era corrompida. Nem toda a nação de Israel era corrompida. E aí, a gente precisa diferenciar entre duas coisas que as pessoas precisam entender. Existe uma diferença entre uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Não, desculpa. E uma igreja saudável. Então, igreja verdadeira é uma coisa. Igreja saudável, eu estou falando de outra coisa. E nós vamos ver isso no texto agora. Nos versos 11 ao 15, o profeta, ele reclama do culto de Israel. Então, dos versos 11 ao 15, o que ele está descrevendo aí é o culto de Israel. Quando ele fala assim, de que serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios. Então ele fala de sacrifícios, depois ele fala de holocaustos e carneiros, depois ele fala de animais cevados, depois ele fala do sangue dos bezerros, dos cordeiros, dos bodes. Depois no verso 11, quer dizer, no verso 12, ele fala do incenso, das luas novas, dos sábados, das assembleias, da reunião solene. Então presta atenção. Todas essas coisas que Deus cita aí, você tem que entender isso, senão você não vai entender o teor da reclamação. Senão você vai achar que Deus está reclamando de uma coisa e está falando de outra. Todas essas coisas aí, quem mandou foi Deus. Você tem que entender isso. Quem mandou que ele sacrificasse holocaustos, carneiros, até o incenso? Quem que mandou que houvesse incenso lá no templo de Jerusalém? Foi Deus. Ele falou, vai ter que ter esse incenso. Ele disse até a composição. Ele falou, tem que ser esse cheiro aqui. Se for outro cheiro de outra coisa, não pode. Tem que ser esse aqui que estou mandando. É só você ler lá, Êxodo 25, Êxodo 26, até o Êxodo 31. E depois você pula para o livro de Levítico. Então, tudo que Deus está falando aqui, foi Ele que mandou. Então, foi Ele que mandou o povo fazer. Então, você não pode ler isso daqui e falar, Deus está dizendo aqui que Ele não gostava de holocausto, nem de incenso, nem das luas novas, dos sábados. Não é isso que Ele está dizendo. Porque foi Ele quem mandou, foi Deus quem mandou guardar as luas novas, os sábados, a assembleia solene aqui, a convocação das assembleias, é o culto, o povo reunido para adorar a Deus. Deus que mandou fazer isso. Então aqui ele está descrevendo o culto do Velho Testamento conforme ele foi ordenado por Deus. O culto do Velho Testamento conforme ele foi ordenado por Deus. Aí você vai perguntar, mas pastor, eu vim aqui na igreja agora, eu não estou vendo aqui nenhum incenso, né? Cadê o incenso? Hoje é domingo, não é sábado, a lua nova, não sei se a gente está na lua nova ou na cheia. Não está diferente aqui? Bom, é porque eu disse, isso aqui é o culto do Velho Testamento. Esses são os dias de culto do Velho Testamento e as coisas que tinha que ter no culto. Se você for, antes da gente avançar, não precisa abrir, tá? Se você for lá para o final do livro de Isaías, em Isaías 53, você vai ler sobre... Deixa eu voltar a fita aqui. Os primeiros 39 capítulos de Isaías é só paulada, tiro e bombardeio.
Ou seja, é só Isaías falando no gauchês, vocês gostam de falar, e xingando todo mundo. E mandando se arrepender e dizendo que Deus vai derrubar e destruir as nações. Quando chega no capítulo 40, Isaías fala assim, ó: consolai, consolai o meu povo. Aí você dá um alívio e fala, agora vai vir a parte das bênçãos. E vem mesmo. Aí a partir de 40, Isaías 40 até Isaías 66, o foco do livro é o tempo do Novo Testamento. E aí, Isaías 40, ele fala de João Batista no deserto, e depois ele vai falar do servo do Senhor. E esse servo do Senhor é Jesus. Aí ele vai falando que esse servo vai ser um rei justo, e vai falar meio que assim, diferente desses reis canalha que vocês conhecem aí, vai ter um rei justo, que é Jesus, ele vai falando de Jesus. Aí no 53, ele fala da morte e da ressurreição de Jesus. Pode ler lá em Isaías 53, o servo sofredor. Aí, nessa parte aí, é interessante que nessas profecias, ele vai dizendo que Jesus é aquele que recebeu a missão de criar um novo céu e uma nova terra. E esse céu e terra renovados, você vai vendo que novo ali é no sentido de renovados, que Jesus cria, ele cria por meio de sua morte e ressurreição. Aí depois fala até da noiva de Cristo, lá em Isaías 54, tem a visão da noiva, a mulher, que era uma viúva porque Cristo morreu, mas ela não é mais uma viúva porque ele ressuscitou. Aí Jesus, ele recria todas as coisas. Aí o profeta vai profetizando, Jesus vai salvar as nações, e a gente está aqui cumprindo essas profecias. E aí lá em Isaías 53, ele fala que quando Jesus ressuscitasse, ele veria o seu trabalho e ele se alegraria com o seu trabalho salvífico na cruz. Isaías 53. Aí você tem todas essas profecias até que você chega em Isaías 65, 66. Isaías 65, 66 tem uma profecia que fala sobre as mudanças na forma de culto do Novo Testamento. E essa é uma profecia muito importante porque essa profecia ela foi citada por Estevão. Vocês lembram do diácono Estevão? O diácono Estevão, ele foi assassinado em Jerusalém enquanto ele estava ajudando viúvas. Então olha só como é que é esse povo. Odiavam estrangeiros, odiavam quem estava ajudando viúva e mataram Estevão. Antes de morrer, presta atenção nisso aqui para você entender Isaías 1. Por que eles mataram Estevão? Porque eles falaram assim, esse Estevão, ele está pregando contra o templo de Jerusalém e o culto que Moisés mandou a gente guardar. Eles falavam isso. E antes de morrer, aos pés do apóstolo Paulo, o que Estevão citou para se defender? Para dizer que ele não estava errado em ser contra sacrifícios de animais, em ser contra aquele templo físico, em ser contra aqueles dias do Velho Testamento. O que Estevão citou para se defender? Ele citou Isaías. Ele citou a profecia de Isaías 65, 66, antes de ser apedrejado na frente de Paulo. Por que ele citou Isaías 65, 66? Porque Isaías 65, 66 diz que, profetiza que no tempo do Novo Testamento, essa forma de culto aqui que eles tinham nessa época no Velho Testamento, ele diz que depois da vinda do servo do Senhor, que é o Messias, isso mudaria. Ele vai dizer, lá em Isaías 66, a gente vai pregar sobre isso nas próximas semanas, porque tem a ver com Isaías. Mas ele diz que, no tempo de Jesus, do Nova Aliança, não haveria mais o templo físico de Jerusalém, porque seria um templo celestial. Não haveria mais os sacrifícios. E
não haveria mais os sacerdotes levitas e haveria um novo dia de sábado. Então, Isaías profetiza que no tempo do Novo Testamento não haveria templo físico, nem sacrifício de animais, e o dia de sábado mudaria para um novo dia. Então, isso está em Isaías 65, 66, e é por isso que nós, no Novo Testamento, nós não oferecemos mais sacrifícios nesse velho templo, nós não temos mais o sacerdócio levítico, e nós temos um novo dia de sábado que não é mais o antigo que eles guardavam no Velho Testamento. Então, tudo isso faz parte da profecia do próprio Isaías. Então, eu estou mostrando isso tudo para vocês, que quando a gente chega nesse texto aqui, que a gente lê essas coisas que nós não temos, o próprio Isaías explica a mudança depois. Então, vocês estão lendo Isaías 1 a 39. É sobre os juízos de Deus no Velho Testamento. É interessante que o Velho Testamento tem 39 livros. Isaías de 1 a 39 é o juízo de Deus no Velho Testamento. Isaías 40 a 66, que são 27 capítulos, igual aos 27 livros do Novo Testamento, são profecias para o Novo Testamento. Então, muito do que nós cremos sobre o Novo Testamento está nestes capítulos. Nós cremos que é assim, porque Isaías profetizou. Então, quando vocês leem sobre esses elementos de culto, sobre o incenso, não despreze essas coisas. Entenda que esta era a forma do povo antigo adorar. Sim, nós não guardamos mais os dias de lua nova, que eles tinham que oferecer sacrifício naquele dia. Nós não guardamos mais os antigos sábados. Isaías 66 diz que nós temos um novo dia de sábado. Nós não guardamos mais os velhos sacrifícios, que nós temos a ceia do Senhor. Mas essas coisas eram importantes para o povo a quem foi dado. Porque é assim que eles buscavam o Senhor. Da mesma forma que vocês têm uma nova forma de buscar o Senhor, que é importante para vocês. Essa era a forma de adorar para eles. E aqui nós somos ensinados que existe uma forma prescrita do Senhor de adorar, mas que aí que vai vir o ponto. Então, a reclamação não é que eles estavam fazendo essas coisas, mas a reclamação é que eles estavam fazendo essas coisas somente de forma externa, mas não com um coração convertido. Não com um coração convertido. E aí que entra o que eu disse anteriormente. Veja bem, havia sim uma igreja verdadeira aqui em Israel. Isso aqui é uma igreja verdadeira. Em que sentido é uma igreja verdadeira? Número 1, que eles estão adorando a Deus externamente da forma correta. O culto aqui deles não tem nada de errado se a gente olhar só para o exterior. São sacrifícios que Moisés mandou, são nos dias que Moisés mandou, é da forma que Moisés mandou. E além disso, há sim aqui um remanescente que é verdadeiramente convertido. Deus fala isso no verso 9. Nem todos os adoradores daquele templo eram ímpios. Deus diz que tinha um remanescente. Então, era uma igreja verdadeira no sentido de que havia as formas de adoração corretas e havia um povo crente naquele meio. Mas era uma igreja saudável? Não. Às vezes as pessoas me perguntam, você acredita que tal denominação tem igrejas verdadeiras lá? A maioria eu vou responder que sim. Isso significa que é saudável? Duas coisas diferentes. A igreja tal é uma igreja verdadeira? Eu não estou lá para ver o coração, mas provavelmente, no mínimo, algum remanescente tem lá. E se eles têm em nome de Jesus, tem salvos, mas isso não quer dizer que aquele lugar seja saudável.
né? São duas coisas diferentes. Ah, eu vou para tal igreja. Mas eu falo, ó, não vá para lá. Lá não é um lugar saudável. Ah, então você está dizendo que lá não tem crente. Dois assuntos diferentes. Ter crente lá não quer dizer que seja saudável. Dois assuntos completamente diferentes, porque se é uma igreja de verdadeira, eu tô, ó, vamos usar a analogia do corpo humano. Ah, fulano está vivo. Ele pode estar vivo na UTI, ele pode estar vivo, mas ele pesa 300 quilos e está prestes a ter um infarto, ou ele pode ser alguém muito saudável. Que bom que ele está vivo, mas ele podia ter mais saúde, né? Então você me pergunta, ah, tal igreja é falsa? Falso é algo muito, é que está morto. Agora eu falo, não, a igreja é verdadeira, mas pode ser uma igreja viva, mas está no UTI. Pode estar mais ou menos, ou pode ser super marombado, como a nossa aqui, né? Mas vocês estão entendendo que o fato, eu estou mostrando que o fato de ter coisa verdadeira lá, tem até crente de verdade lá, não quer dizer que Deus não possa reclamar e mandar melhorar. Então você tem que fazer parte de uma igreja saudável, boa. Não é ir pelo minimalismo. Tem gente que é minimalista, né? Se tiver na UTI, tá bom. Não morreu. Pô, mas a hora é só alguém dar um chute ali que morre. Pô, né? Tá por um fio. E cheio de ímpios, muitas vezes. Tem igreja aí que tá cheia de ímpios. Qual? Eu sei lá, eu não vou em todas as igrejas para saber. Eu estou dizendo que existem, tem os extremos, né? Tem igrejas que estão muito boas por aí, tem outras que estão na UTI. Então veja que você reconhecer que no ambiente tem coisa de Deus, não quer dizer que está saudável. A igreja tem que se esforçar, não é para subsistir na UTI, tem que se esforçar para ser o mais saudável possível. Mas graças a Deus que até no meio de Sodoma e Gomorra, no verso 9, ele deixa o remanescente. E eu dou graças a Deus por isso. Né? Que tem igreja que é uma loucura danada, mas no meio lá tem os crentes fiéis e verdadeiros, o remanescente de Sodoma. Tem. Então Deus ele é poderoso, mas a gente tem que se esforçar para ser o melhor, fazer o melhor possível para Deus. Nós não podemos nos acomodar e falar assim, Deus, realmente está uma confusão aqui no culto Israel, mas tem um remanescente ali, então tá bom. Se acomoda e fica por isso mesmo. E aí, meus irmãos, então, nos versos 16 ao 18, Deus vai dar mais detalhes do porquê que ele estava condenando aquele povo. Ele vai dar mais detalhe do porquê que ele estava condenando aquele povo. Se vocês observarem isso aí no verso 16 a 18, ele estava condenando aquele culto porque aquele povo não estava amando o seu próximo. Então, a razão da condenação nos versos 16 ao 18 é a falta de amor ao próximo. Vamos ler uma coisa aqui. Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4. Até em Sodoma tinha Ló, né? 1 João, capítulo 4. Meus irmãos, a epístola de João, ela fala muito sobre a questão do amor e do amor verdadeiro. E aí no capítulo 4, versos 7 a 11, ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E agora pulem para o verso 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, eu quero mostrar para vocês que a reclamação de Isaías 1 é exatamente a mesma reclamação de 1 João 4 que nós acabamos de ler. Eu vou explicar para vocês. Primeira coisa que você tem que se perguntar para entender é: para que serve o culto? Para que serve o culto do Velho Testamento, o culto do Novo Testamento? Qual é a finalidade e o objetivo? Em Atos 17, Paulo explica que Deus não é adorado pelos homens como se ele precisasse de coisa alguma. Vou repetir, Atos 17. Deus não é servido pelos homens como se ele precisasse de coisa alguma. Então, Deus não é adorado por você porque ele precisa ouvir você falar coisas para ele. Deus, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada nem ninguém. Primeira coisa para ser útil a Deus é entender que você é substituível e que ele não precisa de você. Então, servir a Deus não tem nada a ver que Deus está necessitado e eu estou preenchendo o vazio que ele tem. Não. O culto é Deus sendo adorado porque você precisa dele. Porque você precisa dele, é o contrário. Então, vamos lá para a gente entender de forma detalhada. Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar, igual João diz lá em 1 João 4. Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. E aí Jesus sofreu, morreu, ressuscitou. Aonde que está Jesus agora? Ele está no céu. Então Jesus, estando no céu, como que ele continua a nos salvar? Faça-se essa pergunta. Como é que Jesus disse que depois que ele iria para o céu, a sua obra continuaria? Ele disse que a sua obra continuaria pelo Espírito Santo. A sua obra continuaria pelo Espírito Santo que ele enviaria. E a igreja, o culto, é o lugar de encontro com Jesus pelo Espírito Santo. Então, na Bíblia é isso. O culto é o lugar especial que Jesus marcou para se encontrar conosco por meio do Espírito Santo. E aí, isso era verdade no Velho Testamento também. Quando Moisés mandou construir o templo, não era qualquer um que podia chegar e falar assim, vou construir aí, eu sou pedreiro e eu sei fazer isso daqui, eu vou construir. Êxodo 31 diz, não, para construir o templo, eu vou derramar o Espírito Santo. Aí Deus derramou o Espírito Santo lá em Êxodo e eles construíram o templo cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque a adoração tem que ser no Espírito. Então, o culto, dito de outra forma, o culto a Deus, ele existe para que a obra de Cristo seja aplicada em nossas vidas pelo Espírito Santo. Então, quando você vem no culto, para que esse lugar existe? Para que a igreja existe? Para que todas essas coisas existem? Para que a ceia existe? Para que a pregação existe? Para que o canto existe? Para que o Espírito Santo aplique a obra de Jesus na sua vida. Então, quando você vem para cá e se arrepende, quando você vem para cá e se enche de esperança, renova a sua fé, tudo isso que você está fazendo é a obra de Jesus sendo aplicada em você. Então, o culto, a igreja,
é o local da manifestação do amor de Deus por nós em Cristo. A obra salvífica de Cristo é o amor de Deus por nós, e o culto é o principal lugar em que o Espírito Santo aplica esse amor em nossas vidas. Então nós não adoramos a Deus porque Ele precisa, mas porque nós precisamos da obra de Jesus sendo aplicado às nossas vidas. Por isso, 1 Coríntios 14, fazei tudo para edificação. Então, se o culto é o lugar em que o amor salvífico de Cristo é aplicado na sua vida, como que eu posso participar de uma igreja? A igreja que existe porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho e enviou o Espírito Santo para aplicar a obra do seu Filho na igreja, e por isso que a igreja existe. Como que eu posso participar da igreja e não amar o meu próximo? Porque amar o meu próximo é fazer pelo próximo aquilo que Cristo fez por nós. Vocês estão vendo a dinâmica? O culto existe porque Deus nos amou. A igreja existe porque Deus nos amou. Quando o cara subia para sacrificar o bezerro, o carneiro dele, aquele carneiro sacrificado era a forma de Deus aplicar sobre a vida dele a salvação de Cristo. O carneiro significava Cristo. Então, como que ele podia fazer algo que era Deus o amando, Deus manifestando o seu amor por ele, mas ele não retribui amando o seu próximo? Entendeu? É por isso que Deus rejeitou este culto. Porque Deus não pode fazer algo por você e você não fazer pelo seu próximo. Então, se Deus nos dá o pão de cada dia, Jesus disse lá em João capítulo 15, ele diz: amai uns aos outros como eu vos amei. Isso era verdade no Velho Testamento também. Então, se Jesus nos dá o pão de cada dia, é Ele que sustenta o nosso trabalho, eu não posso ganhar todo o dinheiro e não estender a minha mão para alguém também, igual Deus estendeu a mão para mim. Se Deus abriu meus olhos para eu deixar de ser cego e enxergar a verdade, eu não posso não me preocupar em evangelizar o meu irmão para que ele conheça a verdade. Então, tudo que a gente tem, que Deus exige que a gente faça pelo nosso próximo, é porque ele já fez por nós primeiro. Ou seja, o templo de Jerusalém, que era o culto do Velho Testamento, era o sinal do amor de Deus pelo povo, aplicando a obra de Cristo na vida deles pelo Espírito Santo. Vou repetir, o templo de Jerusalém era o Espírito Santo no Velho Testamento levando as pessoas até Jesus. É isso. E aí você tinha que sair de lá de dentro falando: agora eu quero imitar a Jesus e amar meu próximo como Jesus me amou. Por isso que não podemos dizer que nós amamos a Deus ou que nós somos amados por Deus e não amar o nosso irmão. E aí vocês vão ver nos versos 17 e 16 em diante que o amor pelo próximo não se define por um discurso, mas se mostra por ações concretas. Veja aí, por exemplo, o verso 17. Aprendei a fazer o bem, procurai a justiça, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vocês estão percebendo que quando o profeta descreve amor, ele descreve em termos de ações
concreta. Você está fazendo algo, você está buscando algo. Não é simplesmente o que eu estou sentindo, mas o que eu estou fazendo e procurando fazer. Isso que é amor. Vamos ler o que diz o mesmo apóstolo João, em 1 João capítulo 3. Primeira João capítulo 3, verso 18. Meus filhinhos, presta atenção que quando João diz meus filhinhos, lá vem bomba. Ó, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. O que é não amemos só de palavra? Vamos para a linguagem moderna 2022. Não é só de gogó. Eu te amo, eu te amo. Tenha atitudes. Não é de palavra que se ama, nem de língua que se ama. Mas é de obra, de atitude, de prática, de ações concretas. É igual lá em Isaías, é a doutrina de Isaías. Fazei o bem. Procurem, se preocupem com a causa da viúva. Igual Tiago diz, o apóstolo Tiago, na sua carta, alguém bate na sua porta e fala, estou com fome. Você fala, vai em paz, Deus te abençoe, tchau. Então, esse tipo de discurso sem prática é condenado pelos apóstolos e é condenado por Isaías. É isso que ele está falando quando ele descreve, fazei alguma coisa. Isso se aplica em todas as áreas. No casamento, né? Não deixe de fazer declarações lá, aniversário de casamento, manda um bilhetinho, Dia dos Namorados, escreve um depoimento no Facebook. Continue fazendo isso daí. Se não fizer, eu vou te xingar, porque mais do que adianta falar coisas e não agir, e não ser, e não fazer. Palavras vazias. E aí, o livro de Provérbios, nessa mesma pegada aí, tem um aviso muito sério, tá? Eu quero chegando aqui para a reta final, eu quero dar uma advertência. Provérbios capítulo 24, Provérbios 14, desculpe. 14. Diz assim, ó, o simples, Provérbios 14, 15. O simples dá crédito a cada palavra. Ó, o simples dá crédito a cada palavra. Mas o prudente atenta para os seus passos. Ó, simples em Provérbios é algo negativo, tá? Simples na Bíblia, porque hoje em dia a gente fala assim, a pessoa é simples, quer dizer, ela é humilde. Em Provérbios, não. Em Provérbios, simples não é bom. É alguém com pensamento pequeno, meio bobo e que não procura se informar. Em Provérbios, simples é isso. Então, o simples aí é alguém que está sendo enrolado. O simples aí é alguém que está sendo enrolado. Por quê? Porque ele dá crédito ao que a pessoa diz, mas não presta atenção em como que a pessoa age. Veja que é negativo dar crédito ao que as pessoas dizem sem levar em consideração como que ela age. Isso é condenado pela Bíblia. Aí a Bíblia está te ensinando a não ser manipulado por falsas declarações de amor. Não seja manipulado. As pessoas usam causas boas e virtuosas para te manipular. E a Bíblia nos ensina que devemos ser amorosos, mas não tolos, simples e bobos. Eu quero ser amoroso. E amor de verdade não é
acreditar em tudo que as pessoas dizem. Presta atenção, no Brasil, todo político está interessado em salvar o Brasil, tem o plano perfeito para salvar o Brasil da pobreza. Não é assim? E todos eles dizem que já fizeram. Se você viu algum pobre aí no Brasil, é mentira, porque eles dizem que já resolveram, que fizeram, que aconteceram. Quem é que dá crédito para isso, meu Deus do céu? Aí vai lá e vota de novo, né? Defende, aí briga, aí discute, xinga as pessoas. Por quê? Porque dá crédito a cada palavra sem atentar para os passos. Então, na vida pessoal é assim também. Na vida pessoal, eu não fico só olhando para a sua boca, eu estou olhando para os seus pés também. Para ver o que você está fazendo. Para que lado você está indo. Você está falando que vai para cá, mas eu estou vendo que você está indo para lá. A Bíblia. E aí, para finalizar, volte em Isaías 1, que eu quero dar um alerta dentro disso, em Isaías 1. Você vê aí que no contexto, Deus enfatiza aí, ó, o oprimido, no verso 17, o oprimido, o órfão, a viúva. Por que Deus está falando do oprimido, do órfão, da viúva? Porque essas pessoas, quando não existe amor, são essas pessoas que são os primeiros a sofrer as consequências da falta de amor. A viúva sozinha, a mulher lá sozinha, a criança sozinha que não tem pai, são os primeiros a sofrer as consequências de um povo que não tem amor. Agora deixa eu te dar um alerta muito grande aqui, ó. Uma das formas de opressão das pessoas são ensinamentos falsos que servem para fortalecer os opressores. Eu vou repetir e eu vou depois dar exemplos. Existem ensinamentos falsos que são mascarados de amor, mas que na verdade só servem para fortalecer os opressores. Esses oprimidos aqui, ó. Por exemplo, nessa época aí você tinha a viúva, morreu o marido dela lá. Aí foi ladrão dela lá, ladrão, e roubou ela. Alguém deu uma rolada, não, que esse terreno aqui que era do teu marido, na verdade não vai ser sua herança, vai receber outra pessoa receber, aquelas enroladas, tá? Aí vamos dizer que alguém tivesse um discurso de não castigar o ladrão ou o homem violento. Ó, não precisa castigar tanto assim. Porque a gente tem que ser amoroso. Isso seria um discurso mascarado de amor, mas que, na verdade, é contra o amor. Um dos discursos contra o amor mais fortes do que tem no Brasil é que criminosos não devem receber penas severas. E as penas devem ser leves, porque nós devemos amar os criminosos. Não. Se as penas não são severas, eles vão continuar oprimindo. O rico? Não. O mais oprimido é o pobre no bairro violento dele. O pobre no bairro violento. O rico, ele paga segurança, ele enche de câmera, ele sai de helicóptero. Quem ganha com esse discurso aí é o pobre, a viúva e o órfão. Que ele manda a filha dele para a escola e tem um monte de homem na rua assoviando para ela, ele não pode fazer nada. Ele só tem aquela escola para mandar. E tem maconheiro na escola lá e ele não pode mudar de escola porque ele não tem dinheiro para escola particular. Quem é mais oprimido com esses discursos são os pobres. Não se deixam enganar. Esse discurso de não castigar bandido é opressão contra os pobres
Especialmente as mulheres sozinhas que não têm pai porque o pai era adúltero. E ela vai ter que criar o filho ali. E ela não tem saída. Estão entendendo o que Isaías está falando? E isso também a nível pessoal. Existem discursos a nível pessoal que fortalecem o opressor. Quer ver um? Quando alguém na igreja comete um mal contra outra pessoa e a igreja não faz nada. E ainda fala para a vítima assim, ó, deixa rolar, você tem que perdoar e deixar acontecer. Nós temos que ter amor. Aí fica a igreja cheia de herege, cheia de fofoqueiros, cheia de gente fazendo maldade e não tem um homem para se levantar e apontar o dedo na cara de ninguém. E eles dizem que isso é amor. Não, isso não é amor. Isso é odiar, isso é fortalecer a mão do opressor. Porque você não está defendendo o fraco. Dizer, deixa rolar, não faça nada, simplesmente perdoa, é uma heresia. Porque é fortalecer o que maltrata o fraco. Se você pensa assim, você foi condenado por Isaías. Porque a gente inverteu. A gente acha que amor é sorrir igual aquele bonequinho amarelo do WhatsApp. Não, amor é agir e defender os fracos dos maus. Defender os fracos dos maus. Então, se você acha que você vai praticar uma maldade contra alguém aqui, que você vai calotear, que você vai trair o seu cônjuge, e que eu vou te receber com um tapa nas costas, não, eu vou te receber a muitos gritos, te dizendo o 171 que você é. Porque o oprimido tem que ser defendido na casa do Senhor. Quando você devolver o dinheiro de quem você roubou, aí eu te dou um tapa nas costas e digo, parabéns, você tem o Espírito Santo. Você se arrependeu. Aí eu vou te abençoar. Quando você pedir perdão para sua mulher, por você ser uma pessoa insuportável, agressiva, aí você tem que receber um sorriso porque você está se arrependendo. Como é que a gente vai ter uma igreja onde as pessoas roubam, adulteram e a gente sorri, não faz nada e diz que isso é amor? Isso não é amor. Não é amor de Isaías. Isso é ódio. É ser conivente com o sofrimento das pessoas. Vocês estão entendendo? O sofrimento das pessoas. Essas coisas fazem as pessoas sofrer. É o que João disse, se coloque no lugar das pessoas. Imagina que tivesse alguém aqui na igreja que te roubou e ninguém não faz nada. Então, isso acontece dentro de igrejas, como eu tive aqui no templo, e acontece na sociedade. É as coisas que servem para fortalecer o opressor para o fraco não ter como se defender. Para quem é vítima não ter como se defender. Nós não aceitamos isso porque nós não queremos que Deus diga que Ele odeia o nosso culto. E palavras pesadas, né? E nas próximas semanas nós vamos ver que nesse contexto aqui, em resposta a esses pecados aqui, existiu uma vinda do Senhor em juízo para julgar esta geração aqui. Então, estou preparando vocês para perceber a vinda do Senhor juízo nesta geração. Mas vamos continuar sobre isso nas próximas semanas. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos pela tua palavra. Nós não queremos ser, Senhor, como Sodoma e Gomorra, com somente um remanescente. Nós queremos ser povo justo e fiel, cheios de homens santos e mulheres santas,
Que nós não venhamos permitir, Senhor, que ninguém seja oprimido, maltratado em nosso meio, sem que haja ninguém para se levantar e defendê-lo. Que nós sejamos, Senhor, corajosos para amar o nosso próximo, com atitudes e não com palavras vazias. Nos salve, Senhor, de sermos manipulados por pessoas que falam, mas não dizem. Senhor Deus, nos dê a coragem para sermos como os teus antigos profetas, Isaías, Jeremias e tantos outros, que falavam verdades, que eram caminho para a salvação. No nome de Cristo eu oro. Amém.